E aí pessoal, esse é um vídeo que eu venho pensando a respeito dele já há algumas semanas, pensando prioritariamente nos sextos anos dos anos finais do ensino fundamental. Esse vídeo eu queria falar com vocês, pode parecer uma coisa simplória, mas não é, o que de fato é história. Eu trabalho com essa disciplina, sou historiador de formação, portanto bacharel em história, sou licenciado, portanto professor de história, trabalho com essa disciplina desde 2004, portanto aí agora em fevereiro são praticamente aí 17 anos de experiência dentro de sala de aula. Claro, além da história, trabalho com outras disciplinas das humanidades, mas a minha formação primordial é a história. E eu queria falar um pouco, né, pensando em você aí que está no sexto ano, né, sobre o que é história. Muitos podem falar assim, mas Tiago, para um aluno de sexto ano, estudar história não é nenhuma novidade. Ele já estudava história nos anos iniciais, né, lá do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Né? Mas há uma diferença aí muito marcante entre o ensino-aprendizagem de história nos anos iniciais e o ensino-aprendizagem de história nos anos finais e no ensino médio. Esse ensino-aprendizagem de história dos anos finais e do ensino médio, eles, claro, não só aprofundam cada vez mais nas questões, nos conceitos que a própria história apresenta, mas também exige do aluno uma habilidade, uma competência leitora e escritora muito maior. Ou seja, o ensino de história nos anos iniciais, ele é muito mais lúdico ou até mesmo culturalista. O que eu quero dizer com culturalista? Na realidade, alguns aspectos da nossa cultura nacional, por exemplo, são apresentados para os alunos no quarto ano dos anos iniciais, a cultura brasileira, né? Seja na literatura, nas artes plásticas, na música, etc. O quinto ano, que marca essa passagem de uma etapa para outra, os alunos, de certa maneira, são apresentados de forma sintética, são apresentados a história do Brasil, mas de uma forma sintética e, geralmente, os materiais utilizados com esses alunos são materiais de caráter lúdico, ou seja, com ilustrações, com desenhos, a fonte, a letra grande, facilitando leitura, e as informações ali são muito sintéticas. Né? Quando você chega no sexto ano, vamos dizer assim, essa ingenuidade, ela sai, ela cai. E parece que até uma nova disciplina se apresenta para esse aluno. Então, é essa história científica, aprofundada nas suas questões, nos seus conceitos, exigente no sentido de vocabulário, de competência leitora e escritora. É essa história que eu quero apresentar para vocês aqui nesse primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo, vou dar uma definição simples do que é história. A história trabalha basicamente com fatos e eventos cujo ator principal é o ser humano. Ou seja, fatos e eventos onde você não tem o fator humano são fenômenos que não cabe ao historiador se dedicar a ele. Quer um exemplo? Os grandes répteis que habitaram a Terra há milhões de anos. Esse não é um tema da historiografia. Tratar dos dinossauros não é um tema da historiografia.
Por quê? Porque não há o elemento humano envolvido nisso. Na época em que os grandes répteis habitaram a Terra, não havia, não havia nenhuma forma humana, não havia nenhum hominídeo vivente no nosso planeta. Então, a história não vai se dedicar a esse tema. A história trata de fatos e eventos que marcam a presença humana no nosso planeta. Agora, esses fatos e eventos, eles apresentam, por característica e definição, dois aspectos primordiais. Primeiro, a questão espacial. E segundo, a questão temporal. Ou seja, fatos e eventos acontecem num lugar determinado e num período determinado. Ou seja, é aquela pergunta simples. Aliás, são duas perguntinhas simples. O onde aconteceu determinada coisa e o quando aconteceu determinada coisa. Então, o historiador, de certa maneira, ele meio que ele também identifica as coisas, né? Então, tal fato, tal evento ocorreu nesse local, nesse contexto e nesse período. Agora, é claro que a história, ela não é pura e simplesmente uma sequência de fatos localizados no tempo e espaço. Ela não é uma enciclopédia onde eu vou consultar fato por fato no decorrer do tempo. Porque se eu fosse tratar a história dessa forma, eu ia simplesmente lidar com a história como, vamos dizer assim, pura e simples memorização, pura e simples catalogação de fatos e eventos. E isso não é a essência da história. A essência da história é, além de identificar no tempo e no espaço os eventos e fatos que envolveram ou que envolvem a presença humana na Terra, além disso, esses fatos e eventos, eles têm que ser, de alguma maneira, ressignificados pelo historiador. E essa ressignificação, ela envolve principalmente, né, as questões processuais. Ou seja, é olhar para uma série de fatos e eventos e, de certa maneira, abstrair disso sentido. Agora, abstrair sentido de fatos e eventos, fazendo esses fatos e eventos dialogarem e daí tirar sentido deles, só é pertinente se eu tiver as perguntas certas a serem feitas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando pura e simplesmente para que serve a história? Qual é a utilidade de saber história? Eu falo muito com os meus alunos, mesmo os menores lá no sexto ano, né? Que se alguém numa manhã escorregar no banho, bater a cabeça e perder a memória, essa pessoa, né, que perdeu a sua memória, ela perdeu a sua identidade. Ela não sabe mais quem ela não reconhece as pessoas à sua volta, ela não reconhece a sociedade a qual ela pertence, ela perdeu completamente a memória. Perder a memória é perder identidade. A história, como ciência, ela está aí justamente para nos auxiliar a construir essa identidade. Quem somos nós? Que sociedade é a nossa? Quais as suas características? Quais os seus problemas? Né? E quando a gente olha no passado, de certa maneira, que fatos e eventos, de certa forma, eles explicam aquilo que a gente está vivenciando nos dias de hoje. É aquilo que eu já falei, escrevi e que é muito comum vocês verem escrito por aí na internet. Quando eu já falei de que, né,
A ida ao passado, para o historiador, né, esse revisitar o passado para o historiador, só faz sentido se for para compreender o tempo presente. E como eu sempre falo com os alunos, a história, ela trabalha com duas temporalidades apenas: o presente e o passado. A ida ao passado só tem significado, só tem sentido se eu, né, de alguma maneira buscar respostas ou possíveis respostas que me façam compreender inteiramente ou parcialmente os tempos em que eu estou inserido, os tempos vividos, o hoje, o presente. Ir ao passado só faz sentido para responder os questionamentos do tempo presente. É por isso que a história é importante. É por isso que estudar história, né, a história científica, né, essa que a gente apresenta para os alunos nos anos finais do ensino fundamental e caminha com eles até o médio, essa história, ela auxilia a construir a nossa identidade como cidadão, como sociedade. Num próximo vídeo, eu quero tratar de um tema interessante. Como que o historiador vai ao passado? Porque a gente sabe, nem eu, nem nenhum outro colega, nem o professor Leandro Carnal, nenhum de nós tem máquina do tempo para voltar ao passado. Então, como é que eu, aqui do meu ambiente de trabalho, como é que eu acesso esse passado se eu não tenho um DeLorean para ir até ele, como no filme De Volta para o Futuro? Próximo vídeo eu respondo isso aí.